Bora lá, quarto ano, a correção que eu já tinha prometido já, né, de português. Página 30. Depois de ter que fazer 3 gravações, essa é a quarta. Quando você percebe que você fala pra caramba e depois sai tudo sem voz. É assim que eu estou me sentindo, com a garganta doendo. Vamos lá, pontuação, vírgula. Pontuação, 2 pontos, que está explicando um dos sinais de pontuação, que é a vírgula, em termos explicativos. Gente, eu tô evitando de usar lousa esses dias, porque a minha garganta está raspando bastante. Então, eu vou colocar aqui a vírgula, como é que ela é, tá, gente? Vou colocar aqui no papel. A vírgula. A vírgula, ela é mais ou menos assim. Ou quando você está escrevendo alguma coisa, minha casa, vírgula, é bela, ponto final. Minha casa que eu deveria... Ah, não, eu comecei com letra maiúscula, claro, né? Eu vi falando que frase começa com letra maiúscula e eu não ia começar a minha, né? Minha casa, vírgula, é bela. A vírgula, gente, ela é feita para pausar os nossos pensamentos, pausar a nossa fala, não pausar os nossos pensamentos, porque o nosso pensamento não para e não precisa de vírgula. Mas, por exemplo, quando você está contando o seu pensamento, como eu contei agora, minha casa é bela. Eu adoro minha casa, eu acho minha casa maravilhosa. Tem muita coisa que tinha que mudar na minha casa, porque assim, eu tô precisando mudar, né, tudo. Às vezes, eu acho que eu fico bem triste na minha casa, porque vocês sabem que eu tô sem minha mãe, sem meu pai, e muito da minha casa lembra os dois. Mas também lembra muita coisa da minha infância, muita coisa que eu vivi, porque eu vivi aqui todos os anos da minha vida, eu vivi aqui dentro dessa casa. Então, eu vi essa parte de cima que eu estou, porque a minha casa, ela é engraçada, gente. A minha casa, ela é um sobrado de ponta cabeça, porque o sobrado normal, a casa sobrado normal, ela é o quê? Sala e cozinha embaixo e em cima os quartos, não é? Isso é o sobrado, é uma casa chamada sobrado. A minha casa, ela é o contrário. Por quê? Porque a minha mãe, vou contar a história para vocês desde o começo. A casa só tinha quarto e cozinha, quando meu avô construiu aqui no terreno do meu avô. Construiu para o meu pai e para minha mãe, quando só tinha quarto e cozinha. Eu vim para cá, eu era bem pequenininha, acho que eu tinha um ano e pouquinho, eu vim morar para cá com a minha mãe e com meu pai. Eu morava em outra casa com eles e vim morar para cá. Eu não lembro disso, só a minha mãe que conta e eu vejo por fotos. Quando o meu pai sofreu um acidente de trabalho, meu pai caiu de uma escada. Não, uma escada caiu em cima do meu pai. Meu pai, ele era eletricista. O meu pai, ele arrumava várias coisas numa empresa bem grande que hoje ela não existe mais aqui, ela está no interior, chamada Ármico. Então, a escada que o eletricista usa, aquela escada grande, caiu em cima do meu pai e danificou a coluna dele. E meu pai, ele entrou com um processo na justiça. Ele entrou com um processo contra a empresa. E aí meu pai ganhou esse processo. E meu pai ganhou, quando a gente ganha um processo na justiça, dependendo do processo que você entra, o meu pai ganhou uma quantia em dinheiro.
Então, nós tínhamos embaixo somente quarto e cozinha. Quando meu pai ganhou essa quantia em dinheiro, o que meu pai e minha mãe decidiram? Eu era pequena ainda. Eles decidiram que iriam construir a parte de cima. E só que isso foi quando eles ganharam o processo. Só que o processo demorou muito. Eu era muito pequenininha na época, acho que eu tinha acabado de nascer. E passaram-se 7 anos para o meu pai receber esse dinheiro. Meu pai não recebeu esse dinheiro na hora. Meu pai soube que ganhou o processo, mas até ele receber o dinheiro, eu já tinha crescido. Foi quando eu vi toda a construção da sala e da cozinha. Minha mãe construiu uma cozinha do jeito que ela queria, com um armário, com tudo, com lavanderia. E minha mãe gostou muito do que ela construiu. E meu avô, que era pedreiro, construiu a parte de cima da casa também, com um primo meu que ajudou também. 2 primos que ajudaram. E meu avô era pedreiro, construiu a parte de cima da casa. Por isso, a minha casa é um sobrado ao contrário. Porque a cozinha e a sala estão em cima e os quartos estão embaixo. Contei a história, tudo, acho que sem muita enrolação, contei, né? Vamos lá para português. Levei 6 minutos da aula só para explicar a minha história, né? Que é bem grande. O veículo chamado Transition tem capacidade para dois passageiros e necessita de pista para decolagem e aterrissagem, como os aviões convencionais, embora possa ser usado também como automóvel terrestre normal. O termo em destaque refere-se a que palavra? Refere-se à palavra veículo. Porque, o veículo, vírgula, chamado Transition, vírgula, então tá falando de quem? Do veículo. Letra B, esse termo fornece uma explicação, um exemplo ou uma opinião? Um exemplo, eu estava contando da história da minha casa. Uma explicação era parte da explicação do exemplo que eu estava falando. Meu pai recebeu uma quantia em dinheiro, por quê? Porque ele sofreu um acidente de trabalho e entrou com processo. Certo? Então, não é um exemplo. É uma explicação. Tá falando do veículo Transition e que esse veículo ele precisa de uma pista de avião, mas também ele pode ser usado em pista de carro normal, tá? Então, é uma explicação. Vocês vão fazer o X. Letra C. Qual é o sinal de pontuação empregado para separar este termo do restante da frase? Nós estamos falando de que sinal de pontuação, gente? A vírgula. Então, é vírgula. Letra D. Qual sinal de pontuação também poderia separar este termo? Lembra que aulas atrás eu falei do travessão? O travessão é um traço. É um traço grande, por isso que o nome dele é travessão. É um traço. E nós usamos o travessão toda hora que um personagem vai falar. Por exemplo, põe lá naquele texto lá do Nautilus, do 20.000 Léguas Submarinas. Toda vez que um personagem vai falar, tem um travessão na frente. É só observar. Letra E. Acrescente o sinal de pontuação escolhido. Aí, vocês iriam fazer o quê? Aqui tem a frase de novo, o veículo chamado Transition, só que no lugar da vírgula, vocês iriam colocar o travessão. Informações acessórias que explicam uma palavra anterior ficam isoladas do restante da frase por vírgulas.
que podem ser substituídas por travessão, tá? Então, qual que é a informação acessória? A gente tá lá em vermelho. É o veículo, é o chamado transition. Veículo, vírgula, chamado transition, vírgula. É a informação que fica lá no meinho da frase, tá? Se chama informação acessória. 2, página 31. Nas frases a seguir, sublinhe a informação acessória. Circule a pontuação que separa do restante da frase e indique com uma seta a palavra a que o termo se refere. Observe o exemplo. Muitos países, como a Holanda, já têm protótipos de carro voador. Olha lá o exemplo. Muitos países, vírgula, como a Holanda, vírgula, já têm protótipos de carro voador. Qual é a informação acessória desta frase? Já está lá escrito, porque é um exemplo. Como a Holanda. E como a Holanda está cercada de vírgulas. Qual é a pontuação? Circular as vírgulas. E qual é a seta para o termo que se refere? É muitos países. Se refere aos países, gente. País, não é muitos países. Se refere a países. Muitos países, como a Holanda. Está falando dos países. Letra A. Terra Fuja. Uma empresa de tecnologia desenvolveu um veículo voador. Terra Fuja, vírgula, uma empresa de tecnologia, vírgula, desenvolveu um veículo voador. Qual é a informação acessória? Uma empresa de tecnologia. Por quê? Porque ela está cercada de vírgulas. Circule as vírgulas. Tá fácil de achar. Faça um X. Tá se referindo a que termo? A terra fuja. No transition, vírgula, há apenas 2 lugares, vírgula, um para o motorista e outro para o passageiro. Essa, gente, é uma pegadinha. Por quê? O termo, a informação acessória não é há apenas 2 lugares. Para quem respondeu isso, tá errado, pode apagar. A informação acessória está lá no final. Por quê? Está lá no final e tem só uma vírgula separando. É uma pegadinha. O termo explicativo está lá no final. Um para o motorista e outro para o passageiro. E está se referindo a que termo? Lugares, os lugares no carro transition. E qual era a vírgula que era para circular? A vírgula que vem depois da palavra lugares. Letra C. Essa notícia sobre o carro voador, vírgula, surpresa para muitos leitores, vírgula, está sendo divulgada em vários jornais. Qual que é a informação acessória? Surpresa para muitos leitores. Qual que é o termo que está sendo falado? Voador, carro voador. E qual que são as vírgulas que é para circular? As vírgulas que estão que estão cercando a frase. Surpresa para muitos leitores. Exercício 3. Reescreva as frases seguintes, acrescentando uma informação acessória referente às palavras em destaque. As palavras em destaque são essas palavras que estão em negrito, tá? Negrito, que estão num pretinho mais escuro, tá? Porque tudo aqui é preto, a letra aqui, mas tem um pretinho mais escuro
nós chamamos na computação, na digitação de negrito. Pedro foi escolhido para ser o diretor da empresa. Então, você tem que colocar uma informação acessória. Uma informação acessória sobre o Pedro. Por exemplo, eu vou fazer a do Pedro, por exemplo. Pedro, um ótimo profissional. Pedro, vírgula, um ótimo profissional, vírgula, foi escolhido para ser o diretor da empresa. Ou então, Pedro, vírgula, maravilhoso executivo, vírgula, foi escolhido para ser o diretor da empresa. Ou então, Pedro, vírgula, uma excelente pessoa, ô Pedrão, vírgula, foi escolhido para ser o diretor da empresa. Letra B, a menina estava triste. Vamos lá. A menina, vírgula, aquela malcriada estava triste, vírgula, estava triste. A menina, vírgula, filha da minha vizinha, vírgula, estava triste. A menina, aquela não, pronome demonstrativo não. A menina, tem várias coisas que a gente pode colocar como informação acessória. É que depende do que você quer deixar na frase. Letra C. Aquele senhor disse que não vai comprar um carro voador. Aquele senhor, vírgula, filho de um bilionário, vírgula, disse que não comprará um carro voador. Lembra, por que eu falei filho de um bilionário? Porque lembra que no texto do carro voador falou que pessoas com baixo poder aquisitivo não podiam ter o carro voador, somente pessoas muito ricas, porque o valor do carro voador era muito caro? Então, nós temos que usar a imaginação para fazer as frases. E eu tenho um canal que eu gosto muito de assistir, de uma menina, que ela era aqui da cidade de Campinas, eu acho. Campinas ou Sorocaba, eu não lembro que cidade que ela era, aqui de São Paulo, do interior de São Paulo. E hoje ela estuda lá na Inglaterra, no Reino Unido. Ela estuda... Ela fez umas 2 faculdades lá fora e hoje ela está fazendo mestrado e doutorado. E ela falou, num dos vídeos dela, que ela tem lá no YouTube, ela se chama Débora G. Barbosa. Essa moça, ela falou que lá tem carros elétricos na Europa, que já é uma realidade. Aqui, que lá tem posto de gasolina, que você coloca o carro você pluga o carro na tomada para o carro carregar a bateria, igual o celular. Olha só, gente, o que está acontecendo? Você coloca o carro lá no posto. Hoje em dia, o que nós vemos aqui no Brasil? Olha como o nosso país ele é atrasado. Hoje em dia você vai no posto para pôr gasolina, ou álcool, ou etanol, ou diesel no carro nos carros grandes, né? Caminhões, ônibus, tudo. Lá na Europa, no Reino Unido, lá onde mora a rainha da Inglaterra, é carro elétrico, que você bota na tomada, tá? Vamos lá. Página 32, palavras com a terminação agem, tá? O canal dela se chama Débora G. Barbosa. Palavras com a terminação agem. Leia as palavras decolagem e aterrissagem. A. Relacione essas palavras a seus significados. A. D de decolagem, A de aterrissagem. Decolagem, eu vou decolar. Vou levantar, vou. Aterrissar, eu vou pousar. Pousar em terra.
Estou aterrissando. Aterre, vem de terra. Decolar, lecolar, vem de ar, vem de céu, vem de subir. Aterre, vem de terra, pousar, terra, tá? Letra B. Pinte a terminação comum entre as duas palavras. A terminação comum entre as duas palavras é agem. Letra C. Esses dois substantivos são derivados de verbo. Complete os esquemas identificando estes verbos. Decolar, aterrissar. Com mais agem. Da decolagem e aterrissagem. Então, vocês tinham que colocar lá no verbo decolar e aterrissar, tá? Página 33. Exercícios. Exercício 5. Que palavra indica o ato ou a ação de aprender? Aprendizagem, tá? Complete as frases. Arbitrar, arbitragem. Abortar, abordar, gente, abordar. Vem de abordar, o que é abordar? Você vai chamar uma pessoa, você fala, ei, ô moço, psiu, você tá abordando. Só um minuto, pessoal. Desculpa, gente, eu achei que tinha alguém chamando no portão. Ação de dublar é dublagem. A ação de dosar. Eu vou dosar, vou tomar uma dosagem de remédio. Dosagem. A ação de filmar é filmagem. Complete 7 os espaços das frases com as palavras da atividade anterior. Arbitragem, abordagem, dublagem, dosagem e filmagem. Os acertos foram comentados pelos jornalistas esportivos. O árbitro, ele fez o quê? A arbitragem. Letra B. Os atores estão prontos para iniciar a filmagem. Letra C. Esse filme não terá dublagem em português. Letra D. Pergunte ao médico se a dosagem do remédio está correta. Letra E. Essa não é a melhor abordagem para um assunto polêmico. Exercício 8. Como se chama a ação de viajar? Viagem, tá? E aqui, ó, tá escrito a diferença das palavras viagem com G e viagem com J. Viagem com G é substantivo e determina a ação de viajar, tá? É ação, viagem, fui fazer uma viagem vou falar o lugar que eu já fui. Fui fazer uma viagem por Minas Gerais, é ação. Viagem com J é verbo e corresponde à terceira pessoa do plural. A minha viagem para Minas foi muito boa. Tomara que eles viajem bastante, tá? Vamos lá. E a parte lá do finalzinho, gente, eu vou fazer lá na aula ao vivo também, porque esse vídeo está gigante, com 24 minutos. Lembra que eu deixei o finalzinho? Que página que era que eu tinha deixado para o finalzinho? Vamos lá. Era o cardápio, tá? 70 e 71 e as continhas para o finalzinho. Beijo e tchau.